Marx defendia a Revolução Armada, Gramsci defendia a Revolução Cultural, e é daí que surge a expressão marxismo cultural. A revolução por meio da cultura. Gramsci entendeu que seria muito mais eficiente fazer uma revolução silenciosa. Deixe-me repetir essa afirmação. Ele entendeu que seria muito mais eficiente fazer uma revolução silenciosa. E, logicamente, Gramsci compreendia também que essa revolução levaria muito mais tempo, mas que também seria muito mais difícil combatê-la, pelo fato de que seria também difícil de identificá-la. Ora, se você quer começar, ou se você quer, melhor dizendo, mudar uma sociedade, por onde você começa? Pelas pessoas mais velhas? É claro que não. Há um ambiente perfeito, dizia Gramsci, para mudar uma sociedade. E ela se chama, dizia e afirmava ele, escola. Basicamente, a ideia gramscista era essa: infiltrar-se nas escolas e universidades e introjetar seus ideais comunistas na cabeça das crianças e dos jovens. O objetivo dele não era mudar uma geração ou a geração atual de forma instantânea, mas as subsequentes. A tática gramscista era exatamente essa: entre nas escolas e enfie, introjete suas ideias na cabeça das crianças, e daqui a 20 ou 30 anos a sociedade inteira estará pensando como você. Ora, absolutamente diferente do que até então Karl Marx dizia, de que o proletariado ele precisava tomar as rédeas do poder mediante a força, e que de certa forma tinha funcionado em parte do Oriente, mas que tinha sido rejeitado pelo Ocidente. E como havia rejeição por parte do Ocidente, surge essa ideia, essa percepção: alguma coisa precisa ser feito, não vai ser pelas armas, não vai ser pela violência, ditamente falando, mas vai ser através de conceitos, de valores, vai ser mediante uma revolução cultural, onde pressupostos, onde ideias, onde conceitos, onde valores relacionados aos conceitos e às ideias dos judaizantes cristãs vão ser desconstruídos, e outros absolutamente distintos vão ser colocados no lugar, proporcionando com isso a possibilidade de que anos mais tarde a revolução marxista possa efetivamente acontecer. Olhamos para a Revolução Cultural no Brasil, e é claro perceber que os conceitos de Gramsci lograram êxodo no nosso país. Hoje, por exemplo, nossos jovens já estão doutrinados nas universidades, impregnadas de professores marxistas, e a gente vê isso nitidamente também nas escolas, onde nossas crianças estudam. E aí, quando os nossos filhos e filhas chegam na universidade, como eu falei no início da palestra, eles não conseguem de forma efetiva lidar com os pontos que lhes são apresentados, e são envolvidos e enrolados e englobados por conceitos absolutamente antagônicos àquilo que até então eles acreditavam, e em virtude disso passam a acreditar em pressupostos falsos. Os comunistas do Brasil fizeram a revolução, sem sombra de dúvidas, aos moldes de Antônio Gramsci. Sem sombra de dúvidas, nós vimos aqui uma mudança cultural. Hoje a mentalidade dos brasileiros
está impregnada de comunismo, socialismo, anticapitalismo e coisas do gênero. A mídia televisiva no Brasil, por exemplo, tem sido instrumento nas mãos do Estado para doutrinar as pessoas ao comunismo. Perceba, por exemplo, a quantidade de novelas pregando a destruição da família tradicional. Quantas vezes nós não olhamos, por exemplo, para uma novela da televisão e torcemos para o cara largar a esposa e ficar com a outra pelo fato de que a esposa é uma bruxa e a outra parece uma fada encantada? Perceba a quantidade de programas destituídos de qualquer conteúdo intelectualmente produtivo. A ideia parece, dentro desse pressuposto de desconstrução, é promover o emburrecimento da população, para que ela não perceba que essa revolução cultural efetivamente está acontecendo. Uma sociedade burra facilmente é manipulável, é manipulada. E o que a gente vê de forma absolutamente clara é que as escolas estão sendo também usadas como instrumento para moldar o comportamento e o pensamento não somente dessa geração, mas das gerações futuras. Outra evidência, por exemplo, é aquilo que eu chamo de cultura da morte, a luta pela descriminalização do aborto, a eutanásia, o sexo na escola, ou sexo infantil, ensinado na escola, para estimular as crianças precocemente, o sexo e a imoralidade sexual, o despudor e a libertinagem. Alteração de cultura e de valores. Você desconstrói os pressupostos judaicos cristãos, você derruba pilares importantes a essa sociedade, você transforma a sociedade num caos, e com isso você pode vir com a revolução marxista e estabelecer um novo pressuposto de vida e de existência. Além disso, o marxismo cultural envenena os jovens e a sociedade com ateísmo e ódio. A mente das crianças tem sido tomadas por conceitos que as levam a pensar de que o mundo é fruto do acaso, tratando, por exemplo, da criação como se história da carochinha fosse. Os jovens da universidade, quando chegam, há muitos já foram contaminados por esse veneno. E aí você vai perceber que quando você desconstrói pressupostos, conceitos, você vai promovendo não somente ateísmo, mas você promove também conceitos de agnosticismo que levam as pessoas a acharem que Deus pode até existir, mas que não é relacional ou cognoscível. É o marxismo cultural que altera os valores e que promove a metamorfose significativa